Você colocaria seu filho de 15 anos para pregar em igrejas e virar piada nas redes sociais? Então imagine agora um menino de 15 anos curar câncer em nome de Deus. Parece ficção, mas é o Brasil de 2025. Aqui é o Brasil. E o nome no centro dessa história é Miguel Oliveira. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Nos últimos anos, surgiram os chamados pastores mirins, crianças que pregam, oram e declaram milagres diante de multidões. Mas, por trás do espetáculo, uma pergunta inquieta: estão pregando ou sendo exploradas? Miguel não é um caso isolado. Há um tempo atrás surgiu a pequena Vitória de Deus, por exemplo, que repetia frases decoradas sobre inferno e demônios. Não entende o que diz, mas viraliza. Miguel virou estrela aos 3 anos, após relatar uma cura milagrosa. Hoje, atrai multidões, declara curas e rasga laudos médicos em cultos. E o que aconteceu depois envolveu polícia, conselho tutelar e dividiu o país. Fique comigo até o final para entender todos os detalhes da possível queda de Miguel Oliveira. Tudo seguia como um grande espetáculo. Cultos lotados, vídeos virais, pregações emocionadas. Miguel era visto como um milagre vivo, o menino que falava com Deus. Mas bastou um único vídeo para tudo virar de cabeça para baixo. No culto transmitido ao vivo, Miguel aparece com um maço de papéis na mão que seriam, segundo ele, laudos médicos de pessoas com doenças graves, câncer, leucemia, pneumonia. E ali, diante de dezenas de fiéis, ele rasga os papéis um a um enquanto grita: o médico disse que você vai morrer, mas Deus me usou para te curar. Eu filtro teu sangue, eu limpo teu pulmão e curo a tua leucemia. A multidão vibra, chora, grita glória a Deus. A performance impressiona, emociona e divide opiniões. Na internet, a repercussão foi imediata. De um lado, os que acreditam no dom divino do garoto chamam de vaso, instrumento de Deus, profeta mirim. Do outro lado, uma onda de críticas chamam de encenação, charlatanismo e manipulação da fé alheia. Profissionais da saúde alertam: prometer curas pode colocar vidas em risco. Juristas lembram que simular curas públicas pode configurar crime. E o que parecia apenas mais um vídeo emocionante virou caso de polícia. A família de Miguel denunciou que o garoto passou a receber ameaças nas redes sociais, algumas violentas. Com isso, o caso chegou ao conhecimento do Ministério Público de São Paulo e, pela primeira vez, o Brasil teve que encarar uma pergunta incômoda: até aonde vai a fé e onde começa o abuso? A resposta viria dias depois, com uma decisão do Conselho Tutelar que mudaria tudo. Mas, será que foi tarde demais? Você vai entender as medidas que tentaram conter o fenômeno Miguel e por que elas dividem até hoje especialistas, fiéis e autoridades. Foi depois do culto, longe dos palcos e aplausos, que o cenário mudou. Nas redes sociais, o nome Miguel Oliveira começou a circular fora da bolha evangélica. A repercussão tomou proporções inesperadas. A cada novo vídeo compartilhado, surgiam perguntas duras. Quem permite isso? Cadê os órgãos de proteção à infância? Críticos apontavam indícios de abuso psicológico. Médicos denunciavam o risco das promessas de cura. E juristas alertavam para possíveis crimes contra a saúde pública. Mas enquanto especialistas discutiam nos bastidores, a internet explodia. Miguel passou a ser alvo de uma tempestade virtual. Não eram apenas críticas, eram ameaças. Pessoas anônimas enviavam mensagens com xingamentos pesados. Outras desejavam sua morte. E virou alvo de ameaças nas redes sociais, até ameaças de morte, por conta da atuação dele em cultos. Foi nesse momento que os pais decidiram procurar a polícia, e o caso deixou de ser apenas religioso
virou assunto de polícia. Em meio ao caos, Miguel reapareceu em vídeo, olhos fixos na câmera, Bíblia em mãos. Disse sem piscar: "Eu vou parar por um tempo, mas quando eu voltar, meu retorno será assustador." Para uns foi uma profecia, para outros, um alerta vermelho. Foi aí que o Estado entrou em cena. O Conselho Tutelar bateu o martelo e o que ele determinou mudou tudo. Porque essa decisão gerou tanta controvérsia e o que a lei diz? Afinal, o que a lei diz sobre crianças pregando em público, ganhando seguidores e sendo tratadas como ídolos religiosos? A resposta está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e é clara: nenhuma criança pode ser exposta de forma que afete sua dignidade ou desenvolvimento. Isso vale para televisão, redes sociais, cultos religiosos, qualquer espaço. A legislação também proíbe a participação infantil em atividades que tragam risco físico, emocional ou psicológico, especialmente se houver ganho financeiro envolvido. Mas o problema vai além do que está escrito. É o conflito entre a fé e a proteção legal. Alguns dizem que proibir uma criança de pregar é interferir na liberdade religiosa. Outros lembram que liberdade de culto não dá permissão para violar os direitos da infância. E no meio de tudo isso, estão crianças que muitas vezes não têm idade para entender o impacto de suas palavras. Foi com base nessas leis que o Conselho Tutelar agiu, mas a decisão dividiu opiniões. Afinal, proteger Miguel ou silenciá-lo? Mas o que foi decidido e por que essa história está longe do fim? O Conselho Tutelar de São Paulo decidiu intervir e a medida foi clara. Miguel está proibido de pregar, viajar a cultos e usar as redes sociais para evangelizar. Também foi determinado seu retorno imediato às aulas presenciais. Segundo os conselheiros, havia risco real de exposição abusiva, violação de direitos e comprometimento da formação escolar e emocional do menino. A decisão foi baseada em laudos, análises psicológicas e nas próprias diretrizes do ECA, mas não agradou a todos. A família de Miguel se defendeu. Disse que ele prega por vontade própria, que foi escolhido por Deus e que silenciá-lo seria ir contra a sua fé. Já a igreja decidiu se afastar publicamente do garoto, dizendo que não quer mais expor o menino ao ambiente de conflito. E Miguel reagiu com uma frase enigmática: "O meu retorno vai ser assustador." Palavras fortes para alguém com apenas 15 anos. Palavras que ecoam entre aplausos e arrepios. Mas no fim das contas, Miguel é só um garoto. Então a pergunta é: quem realmente ganha com tudo isso? Miguel pode ser o rosto, mas quem está por trás da câmera? O sucesso dele e de outros pastores mirins movimenta muito mais do que fé. Estamos falando de agenda lotadas, ofertas generosas, transmissões ao vivo com milhares de acessos. É claro, monetização pesada nas redes sociais. Enquanto o garoto se emociona no altar, os pais gerenciam contratos, organizam viagens e acompanham de perto cada passo do ministério. Por trás de cada glória a Deus, há uma estrutura de marketing, totes com rosto de crianças, camisetas, livros, agendas. A fé virou vitrine e a vitrine virou lucro. Mas quando o dinheiro entra no altar, fica difícil saber onde termina a vocação e onde começa o interesse. Miguel não é o primeiro, e se nada mudar, não será o último. Enquanto a comoção rende curtidas, a polêmica atrai audiências e a fé vira moeda, crianças continuam sendo moldadas para agradar um sistema que lucra com o sagrado. O caso escancarou algo maior: a mistura perigosa entre fé, fama e infância. Não se trata de duvidar de Deus, mas de questionar quem o representa e, principalmente,
quem ganha com isso? Hoje é o Miguel, ontem foi a Vitória, amanhã quem será? E eu quero saber a sua opinião. Você concorda com as medidas adotadas pelo Conselho Tutelar e com a postura dos pais de Miguel? O que você faria se fosse você no lugar? E se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dinâmico em que vivemos.